O tema da aula de hoje é a farmacocinética. Tá? Quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender vias de administração, absorção e distribuição de um fármaco, os mecanismos de metabolismo e excreção de fármacos e compreender mecanismos pelos quais um fármaco pode interferir com a atividade de outro, modulando, por exemplo, o metabolismo, a absorção ou a eliminação desse outro fármaco. Bom, o que é a farmacocinética? A farmacocinética é a evolução temporal das concentrações de um fármaco em diferentes tecidos do organismo. Ou seja, são todos os processos que resultam na absorção, distribuição, excreção e metabolismo do fármaco. Tá? Assim, a farmacocinética engloba essa sigla aqui, ADME, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Bom, quando a gente administra um fármaco, o objetivo, por exemplo, se a gente quer que o fármaco atue num local diferente, no nosso organismo, num local diferente do local de administração, a gente primeiro vai querer que esse fármaco seja absorvido, tá? Para que ele alcance outros tecidos, outras células, ele tem que sofrer distribuição a partir de um compartimento central, e o modo mais eficiente disso acontecer é quando ele cai na circulação sanguínea, né? Quando ele está presente no compartimento plasmático. Isso garante ao fármaco a distribuição a todos os tecidos do nosso corpo, tá? E esse fármaco, ele tem que estar presente na forma livre, senão ele não se liga ao sítio de ligação dele no alvo farmacológico. Tá? Então, esse fármaco, por exemplo, no plasma, ele pode se ligar a proteínas, tá? E isso vai reduzir a quantidade do fármaco livre. Tá? Bom, ele pode ainda ser retido em reservatórios teciduais, em outros tecidos, tá? O que vai limitar a distribuição do fármaco livre nos locais de ação. Tá? Esse fármaco ele pode ser eliminado por metabolismo ou por excreção. Bom, para que o fármaco seja distribuído, por exemplo, para os diferentes tecidos, por exemplo, ele tem que atravessar, por exemplo, as membranas celulares, a partir do local de administração dele. Tá? Então, por exemplo, um fármaco administrado por via oral, a molécula o princípio ativo tem que atravessar a membrana plasmática das células epiteliais intestinais. Essa passagem pode se dar por transporte paracelular a partir das junções epiteliais, tá? Por difusão simples através da membrana. Nesse caso, o fármaco tem que ser lipossolúvel. Tá? A gente tem que se lembrar que a membrana plasmática ela é uma bicamada lipídica. O interior é hidrofóbico. Então, se o fármaco for muito polar, né, uma molécula ionizada, um fármaco com muitos grupamentos formadores de pontes de hidrogênio, a permeabilidade dele à membrana plasmática é mínima. Esse fármaco pode atravessar ainda por difusão facilitada por proteínas transportadoras, SLC, transporte ativo, ou primário, tá? Ou secundário. Né, acoplado, né, a sistemas de antiporte, tá, de contratransporte ou simporte. Tá? Bom, por exemplo, isso é importante para alguns fármacos. Por exemplo, para que as anfetaminas atuem, elas precisam ser transportadas pelo transportador de norepinefrina para o interior dos neurônios noradrenérgicos. Para que a levodopa atravesse a barreira hematoencefálica, ela precisa passar por um processo de transporte ativo, uma vez que ela é um composto polar. Tá? Bom, nessa figura aqui, nós podemos observar de que forma a lipossolubilidade de um fármaco impacta a permeabilidade dele à membrana, na membrana plasmática. Por exemplo, aqui em A, nós temos um fármaco lipossolúvel e em B, um fármaco hidrofílico, tá? Ambos aparentemente no mesmo gradiente de concentração através da membrana. Bom, enquanto o fármaco lipossolúvel ele particiona na membrana plasmática, gerando um gradiente
através da membrana, um gradiente interno na membrana plasmática, o que facilita a difusão dele, a passagem dele. O fármaco hidrofílico não faz isso. Isso porque esse fármaco provavelmente ou é um composto ionizado, ou um composto que apresenta grupos que formam pontes de hidrogênio com as moléculas de água. Esse fármaco aqui tende a ficar confinado no compartimento aquoso, não particionando para a membrana plasmática. Tá? Um outro fator que impacta a permeabilidade da membrana plasmática a uma molécula é o tamanho da molécula. Mas, na prática, isso é pouco importante para a esmagadora maioria dos fármacos empregados. A maior parte dos fármacos são compostos orgânicos pequenos, com uma massa molecular aí de em torno de 100 a 1000 unidades de massa atômica, né? 100 a 1000 Daltons, tá? De forma que isso causa pouco impacto. Na verdade, a lipossolubilidade é muito mais relevante. Você pode ter um fármaco um pouquinho maior, por exemplo, com 100 Daltons e outro com 300, e o fármaco, por exemplo, maior, se for mais lipossolúvel, acaba atravessando a membrana. Tá? O tamanho da molécula passa relevante no caso de moléculas, por exemplo, grandes proteínas, polissacarídeos, aí isso passa a ser relevante na permeabilidade da membrana plasmática. Por exemplo, a heparina apresenta uma permeabilidade baixíssima, ela não atravessa as membranas plasmáticas. Tá? Isso é consequência do fato dela ser um glicoconjugado grande, né? um polímero grande, além do fato dela ser uma molécula também ionizada. Bom, com base na avaliação, na comparação da absorção por via oral na permeabilidade a membranas celulares de diversos fármacos, pesquisadores criaram essa chamada regra dos 5, que orienta, por exemplo, o design de fármacos para a indústria farmacêutica no sentido de produzir fármacos com boa absorção por via oral ou fármacos com efeitos no sistema nervoso central. Tá? Bom, o que essa regra diz, que foi observada a partir da análise do comportamento de várias moléculas diferentes, é que fármacos que apresentam baixa permeabilidade às membranas celulares e não possuem eficiente absorção por via oral e tampouco permeabilidade à barreira hematoencefálica são fármacos que possuem 5 ou mais grupos doadores de pontes de hidrogênio, 10 ou mais grupos aceptores de pontes de hidrogênio, massa molecular superior a 500 Daltons, tá? E um log-P superior a 5, tá? Então, essas características marcam. Quando a molécula tem essas características associadas, isso é um forte indicativo de que ela não atravessa as membranas celulares e não possui absorção por via oral. O log-P é a relação entre o logaritmo da concentração do fármaco numa fase apolar, por exemplo, octanol, em relação ao logaritmo da concentração do fármaco na fase polar, por exemplo, aquosa. Tá? Isso é feito, por exemplo, da seguinte forma: se você faz uma preparação contendo 2 fases, octanol e água, e você adiciona o fármaco e mistura, e você analisa depois a concentração do fármaco, a relação entre a concentração dele na fase apolar em relação à fase polar, você obtém o log-P. Se o fármaco tem um log-P muito alto, ele é muito insolúvel em meio aquoso. Então, esse fármaco ele vai precipitar. Tá? Por exemplo, a absorção realmente vai ser prejudicada. Por outro lado, se o log-P também for muito baixo, isso é indicativo que ele tem muitos grupos capazes de formar interações com as moléculas de água, ou esse fármaco é ionizado. Por exemplo, ele pode não ter esses grupamentos, mas pode ser um fármaco ionizado. E aí isso vai reter esse fármaco, tá, no meio aquoso, no compartimento aquoso, restringindo a passagem dele através das membranas.
Bom, aqui nós temos dois exemplos de fármacos, por exemplo, a aspirina, o ácido acetil salicílico. O grupo ácido carboxílico é ionizável e é um grupamento ácido, né? Ele doa próton, tá? Enquanto que a anfetamina é um fármaco básico, tá? Ela tem um grupo amina que é um aceptor de próton, tá? E muitos fármacos funcionam como ácidos ou bases fracas, que são ionizáveis, tá? Em solução. Isso impacta a distribuição do fármaco de acordo com os valores de pH. Por exemplo, no caso de um fármaco básico, a forma ionizada é a protonada. Enquanto que no caso de um fármaco ácido, a forma protonada é a forma com maior lipossolubilidade, não ionizada. A forma desprotonada é a forma ionizada. Então, o que pode acontecer, por exemplo, com a distribuição de um fármaco ácido ou um fármaco básico, por exemplo, no caso a aspirina, um fármaco ácido ou a petidina, um fármaco básico, em compartimentos com diferentes valores de pH. Por exemplo, no suco gástrico extremamente ácido, a aspirina se encontra, que é um fármaco ácido, se encontra na forma protonada, lipossolúvel. Essa forma apresenta permeabilidade alta às membranas plasmáticas, então ela atravessa a membrana. Tá? No compartimento plasmático, por exemplo, a aspirina vai sofrer dissociação, desprotonação, porque a concentração de prótons aqui é menor. Você vai aumentar a proporção dela na forma ionizada. Tá? Então, você cria um gradiente de concentração, por exemplo, entre a aspirina, entre o líquido, por exemplo, entre o plasma líquido intersticial, por exemplo, na vizinhança das células epiteliais no estômago, tá? De forma que a aspirina tende a se acumular no líquido intersticial e não no suco gástrico. Por outro lado, se a urina é alcalina em relação ao plasma, essa aspirina vai sofrer um acúmulo na urina alcalina. Isso porque a forma lipossolúvel não ionizada, ela atravessa a membrana plasmática das células epiteliais tubulares, alcança o compartimento alcalino na urina e nesse compartimento ela sofre ionização. Essa forma ionizada fica retida e não é reabsorvida passivamente. Tá? Então, isso gera um gradiente de concentração de um fármaco ácido, tá? No compartimento mais básico, com maior pH, favorecendo, por exemplo, a excreção do fármaco ácido na urina alcalina. O inverso acontece com o fármaco básico. Por exemplo, no caso do suco gástrico, a petidina se encontra ionizada. E a absorção dela vai ser reduzida, porque a forma ionizada tem baixa permeabilidade à membrana plasmática. Por outro lado, na urina alcalina, você aumenta muito a proporção da petidina na forma não ionizada, que é livremente permeável. Tá? Então, essa forma, ainda que você acumule a petidina na urina alcalina, a forma lipossolúvel dela acaba quebrando esse gradiente de concentração. Então, por exemplo, você aumenta a proporção da anfetamina, por exemplo, no plasma, tá? Em relação à urina alcalina. Eu acho que esses dois exemplos mostram isso de forma muito interessante. Por exemplo, a excreção do fenobarbital, um fármaco ácido, anestésico barbitúrico ácido, na urina alcalina é muito maior do que na urina ácida. Tá? Por outro lado, a resposta psicológica às anfetaminas é aumentada, a duração dela é aumentada em indivíduos no grupo com a urina alcalina em relação ao grupo com a urina ácida. E a concentração plasmática, a área sobre a curva da concentração plasmática ao longo do tempo é maior em indivíduos com a urina alcalina, tá? Isso é consequência de uma menor excreção da anfetamina em urina alcalina em relação à excreção da anfetamina na urina ácida. Na urina ácida, você aumenta a proporção da anfetamina na forma protonada, ionizada. Essa forma não é reabsorvida passivamente nos túbulos renais e isso amplia
aumenta a taxa de excreção renal da anfetamina, reduzindo a concentração plasmática e a resposta psicológica. Bom, quando a gente administra um fármaco, a gente pode ter por objetivo uma ação local do fármaco, por exemplo, um fármaco aplicado na pele, tá? O propósito pode ser o efeito local do fármaco. Mas via de regra, na maior parte dos casos, o que a gente pretende é um efeito no local de ação distante do local da administração, tá? Por exemplo, no cérebro, em vasos sanguíneos, no coração, nos rins, tá? Para isso, o fármaco administrado ele tem que alcançar o compartimento plasmático e ele tem que ser distribuído aos diferentes tecidos. Existem diversas vias de administração de fármacos. A via oral, por exemplo, tá? Onde você engole o fármaco e ele sofre absorção principalmente através do epitélio intestinal. As chamadas vias parenterais, por exemplo, intravenosa, intramuscular, intratecal, que envolvem a administração do fármaco por um dispositivo perfurante, por inoculação, através de perfuração, agulha, catéter, tá? E outras vias locais, como retal, inalatória, que podem apresentar efeitos sistêmicos também. Bom, a via oral é a mais amplamente usada, ela é mais segura, conveniente, e ela é a mais importante, digamos assim, para os propósitos comerciais de prescrição à população. Nessa via, o fármaco é engolido, tá? A absorção acontece no epitélio intestinal. Isso se dá por conta da maior área de superfície do epitélio intestinal, por conta das microvilosidades e enorme área de superfície, em comparação com a que existe no epitélio do estômago. Além disso, o estômago possui uma espessa camada de muco, que reduz a absorção do fármaco. Isso faz com que mesmo fármacos ácidos, que em teoria estariam presentes numa grande proporção na forma lipofílica, né, protonada não ionizada, mesmo fármacos ácidos são absorvidos, dependem da absorção, principalmente através do epitélio intestinal, em relação à absorção no estômago. Bom, essa absorção é variável de fármaco para fármaco, inclusive mostra uma grande variabilidade dentro da população humana, tá? Pode ocorrer inativação do fármaco por metabolismo intestinal, por exemplo, no epitélio, microbiota, no chamado efeito de primeira passagem. Por exemplo, o fármaco absorvido através do epitélio intestinal, ele é distribuído por um conjunto de vasos sanguíneos que forma a circulação enterohepática, o sistema porta hepático, que direciona esse fármaco para o fígado, onde ele pode ser metabolizado. Então, se o fármaco sofre considerável metabolismo hepático, uma fração do fármaco pode ser inativada antes de ser distribuída sistemicamente, tá? A absorção por via oral é um problema para fármacos polares. Por exemplo, fármacos ionizados, hidrofílicos, não são eficientemente absorvidos por via oral. Então, por exemplo, a gentamicina, a vancomicina, que são antibióticos bastante hidrofílicos, possuem absorção por via oral ineficiente, tá? De forma que esses fármacos têm de ser administrados por via parenteral, para que você trate infecções, por exemplo, sistêmicas, né? A desvantagem da administração por via oral é a incapacidade de administração em condições que impedem a deglutição ou que impedem a retenção do fármaco, por exemplo, no intestino, no estômago. Por exemplo, se a pessoa tem perda de consciência, né, como acontece com convulsões, não consegue engolir, tá? Crises de vômito, aí a pessoa a administração por via oral, né, a pessoa não consegue fazer uso do medicamento por via oral. O esvaziamento gástrico acelera a absorção por via oral. Por exemplo, a metoclopramida acelera a contração
da musculatura lisa gástrica e o trânsito do conteúdo estomacal para o intestino. Tá? Em contrapartida, fármacos que atrasam o esvaziamento gástrico, por exemplo, fármacos antagonistas de receptores muscarínicos, como a escopolamina, que tornam mais lento o trânsito gastrointestinal, tá? Retardam a absorção de fármacos administrados por via oral. Pode ainda haver interferência com elementos da dieta, tá? Por exemplo, o cálcio impede a absorção da tetraciclina, formando um complexo, tá? Que reduz a permeabilidade da tetraciclina e a absorção da tetraciclina. Bom, as vias parenterais são aquelas onde o fármaco é administrado por uma via perfurante, agulha, por exemplo. Envolvem a via intravenosa, tá? Subcutânea, intramuscular, intratecal. A via intravenosa é uma via muito eficiente, ela é considerada a via de acesso imediato ao compartimento plasmático e que garante a distribuição sistêmica. Então, contra a via intravenosa que a biodisponibilidade de outros fármacos é comparada. Ela é considerada a via de biodisponibilidade máxima. Tá? Uma vez que, por definição, todo fármaco está contido no tempo zero no compartimento plasmático. Ela pode permitir a liberação controlada. Por exemplo, você pode administrar uma dose em bolo de ataque, por via intravenosa, tá? Ou você pode fazer infusão contínua regulada, tá? Do fármaco. A administração por via intravenosa cria alguns problemas. Veículos oleosos não podem ser administrados por via intravenosa. Tá? Agora, ela tem a vantagem de ser útil para fármacos com ação irritante. Tá? Fármacos solúveis em meio aquoso com ação irritante. Por exemplo, uma vez que a remoção durante o fluxo sanguíneo local dilui o fármaco e a ação irritante local. Por exemplo, isso já é um problema na administração subcutânea. Tá? Uma vez que a deposição de um fármaco irritante pode causar inflamação local, inclusive necrose, em algumas situações. Então, isso pode ser bastante problemático para a via subcutânea e limita a administração de fármacos com ação irritante local. A via intramuscular, ela é uma via muito eficiente de administração parenteral, ela possui uma boa, eficiente absorção e distribuição sistêmica, tá? Via de regra, a distribuição sistêmica digamos assim, ela é regulada pela preparação do fármaco, tá? Por exemplo, preparações de liberação mais lenta, tá? Fluxo sanguíneo local promove a absorção do fármaco, ela pode ser aumentada em certa medida pelo aquecimento local por massagem. Tá? A via subcutânea também é uma via de parenteral muito utilizada e que não requer, digamos assim, a complexidade da via intramuscular e é de fácil administração pelos pacientes. Tá? A limitação da administração pela via subcutânea é a administração de agentes irritantes, tá? E também, isso também é um problema na via intramuscular. O fluxo sanguíneo é determinante para a taxa de absorção e isso pode ser útil, por exemplo, para modular a ação de um fármaco na preparação administrada. Por exemplo, a epinefrina, presente em preparações de anestésicos locais, por exemplo, ela potencializa a ação anestésica local por causar vasoconstrição e reduzir o fluxo sanguíneo local, aumentando a ação local do anestésico e reduzindo a absorção e os efeitos sistêmicos. Tá? Preparações de liberação lenta podem atrasar a liberação do fármaco, por exemplo. Isso é uma abordagem utilizada para a administração de preparações de liberação lenta da insulina, associada ao zinco e à protramina. Essa preparação torna a insulina insolúvel e causa uma liberação lenta da insulina. Tá?
Então, por exemplo, isso é útil para o controle sustentado da glicemia em pacientes diabéticos que façam uso de insulina injetável. A via sublingual permite uma absorção eficiente através da mucosa oral. Tá? Ela tem a vantagem de evitar o efeito pré-sistêmico, a inativação que acontece com fármacos administrados por via oral. Por exemplo, ela é a via de administração, de autoadministração e de administração em situação emergencial preferida do trinitrato de glicerina. Você pode, por exemplo, o trinitrato de glicerina é um composto lipossolúvel de fácil absorção através das mucosas, tá? No entanto, ele sofre um extenso metabolismo de primeira passagem, de forma que a administração por via oral do trinitrato de glicerina não resulta em apreciáveis efeitos terapêuticos, né? Ela praticamente não é absorvida por ser extensamente metabolizada antes de alcançar a circulação sistêmica. Esse é o tratamento útil, por exemplo, nas crises de angina, tá? Permitindo que o trinitrato de glicerina seja rapidamente absorvido, alcance a circulação sanguínea e o miocárdio, tá? A administração retal evita parte da inativação pré-sistêmica e pode ser utilizada em indivíduos com dificuldade de deglutição. No entanto, pode ocorrer irritação local e a absorção é incompleta. A via intratecal é uma forma de administração parenteral, envolve a administração do fármaco no líquido cerebroespinal e no espaço peridural. Tá? Por exemplo, ela é uma via útil para a indução de anestesia analgesia peridural, ao nível da medula espinhal. A via inalatória é útil para a administração de anestésicos gasosos, tá? E aí, nesse sentido, ela tem uma importância, uma vez que o pulmão é um órgão enormemente vascularizado. Então, a distribuição sistêmica é muito eficiente, por exemplo, de fármacos anestésicos gasosos, como alotano, sevoflurano, tá? Óxido nitroso. Tá? Ela também é útil se você quer a ação pulmonar do fármaco com redução nos efeitos sistêmicos, por exemplo, a administração de agentes broncodilatadores, por exemplo, para o tratamento da asma, da doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Dependendo da forma de administração, uma fração considerável do fármaco administrado é deglutida e pode não ter ação, por exemplo, não sofrer absorção por via oral, ou inclusive, se o fármaco apresenta eficiente absorção por via oral, ele pode acabar acarretando em efeitos sistêmicos. Tá? A via transdérmica, se a intenção é a absorção, ainda que limitada, do fármaco, tá? Ou ainda um efeito sistêmico, o fármaco tem que apresentar uma considerável lipossolubilidade. Tá? Se o efeito, por exemplo, entendido é que a administração, por exemplo, cutânea, tem um efeito local superficial, aí isso, por exemplo, acontece com alguns antibióticos, por exemplo, polimixina, tá? Que possuem que são compostos bastante hidrofílicos, a absorção local é muito baixa, por exemplo, da polimixina. Tá? Aí você pode fazer uso de aplicações cutâneas. Tá? Mas no caso das aplicações transdérmicas, o fármaco tem que apresentar uma lipossolubilidade, né? Se você quer absorção a partir da pele. Os veículos têm que ser oleosos, tá? Fricção da pele aumenta a absorção, tá? A absorção sistêmica aumenta, por exemplo, se a pele é lesionada, feridas, queimaduras, tá? Pode ocorrer efeitos sistêmicos a partir da absorção transdérmica para alguns fármacos particularmente lipossolúveis, consideravelmente lipossolúveis, como a nicotina, escopolamina, estrógenos. E isso é a base do uso de adesivos dérmicos para a administração desses fármacos. Tá?
por exemplo, a nicotina para o tratamento da dependência, nicotina, estrógenos, tá? Que fatores afetam a distribuição e a disponibilidade de um fármaco? Bom, fármacos no compartimento plasmático podem se ligar a proteínas plasmáticas. Por exemplo, a albumina liga fármacos ácidos e lipofílicos, a glicoproteína ácida liga fármacos básicos. Tá? O fármaco ligado, ele não atua sobre os receptores. Para que o fármaco consiga se ligar aos alvos farmacológicos, ele precisa estar na forma livre. Isso tem pouco impacto para a ação farmacológica da grande maioria dos fármacos, tá? Por motivos. Primeiro, porque na maior parte dos fármacos a margem terapêutica é muito ampla, tá? Assim, a margem de segurança terapêutica e das concentrações terapêuticas, fazendo com que você possa ter pequenas variações na concentração plasmática do fármaco sem reduzir a eficácia terapêutica ou sem promover toxicidade. Tá? Além do mais, via de regra, as concentrações terapêuticas, as concentrações plasmáticas terapêuticas necessárias para promoverem as respostas nos receptores alvos são muito menores do que as concentrações necessárias para saturar os sítios de ligação em proteínas plasmáticas. De forma que mesmo que você tenha um deslocamento, por exemplo, você tem um outro fármaco competidor, dificilmente você, ou se você aumente muito a ligação do fármaco a proteínas plasmáticas, dificilmente você impacta a ação terapêutica do fármaco, a toxicidade. No entanto, para fármacos que funcionam com uma margem terapêutica muito estreita, tá, e que se ligam, por exemplo, a proteínas plasmáticas como a albumina, isso pode ser um problema. Isso é um problema com a varfarina. Por exemplo, a varfarina mostra a ligação à albumina e essa ligação é deslocada pela ligação de anti-inflamatórios não esteroidais à albumina. Isso pode causar aumentos discretos nas concentrações plasmáticas livres da varfarina, aumentando a toxicidade da varfarina. Tá? A partição no tecido adiposo também afeta a distribuição de diversos fármacos, tá? Ou mesmo a partição em outros tecidos. Tá? É importante a gente ter em mente que o percentual de gordura corporal é um parâmetro muito variável de indivíduo a indivíduo. Né? Aqui eu botei uma estimativa aqui do Goodman-Gilman. Tá? Por exemplo, você pode ter variações de 10% a 50% do percentual de gordura corporal. Tá? Fármacos bastante lipossolúveis, como o tiopental, por exemplo, apresentam elevada partição no tecido adiposo. Isso cria uma distribuição diferencial do fármaco. O tecido adiposo, quando comparado com outros tecidos, é muito pouco vascularizado. Então, uma vez o fármaco tendo sido retido no tecido adiposo, a redistribuição lenta dele para outros tecidos, a redistribuição dele para outros tecidos acaba sendo muito lenta. Tá? Além disso, isso reduz a concentração plasmática terapêutica do fármaco. Se você tem uma fração considerável do fármaco permanecendo retida no tecido adiposo, o que pode fazer com que você tenha de aumentar a dosagem do fármaco. Bom, a barreira hematoencefálica é uma estrutura especializada presente nos vasos sanguíneos cerebrais, tá? Enquanto que vasos sanguíneos na periferia possuem junções endoteliais muito mais permeáveis, tá? Permitindo, por exemplo, com que moléculas relativamente grandes, por exemplo, até imunoglobulinas, são capazes de atravessar as junções endoteliais, os espaços vasculares na periferia, por exemplo. Tá? No entanto, vasos sanguíneos no cérebro possuem, nesses vasos sanguíneos, as junções endoteliais são muito estreitas. As células endoteliais possuem junções endoteliais estreitas,
muitíssimo pouco permeáveis a moléculas a partir de um certo tamanho. Além do mais, esses vasos sanguíneos possuem uma camada intimamente associada de células, os pericitos, e essas células e as células endoteliais possuem uma elevada expressão de proteínas envolvidas no efluxo de fármacos, como a glicoproteína P. Isso faz com que, mesmo que o fármaco alcance o sistema nervoso central, se ele for substrato de transporte ativo por mecanismo de efluxo, ele acaba sendo devolvido para o plasma e não é distribuído ao tecido neuronal. Tá? Isso cria uma consequência importante. Tá? Para que um fármaco possua ação no sistema nervoso central e alcance o sistema nervoso central, esse fármaco ou ele é lipossolúvel, tá? Ou esse fármaco, por exemplo, é transportado por um mecanismo de transporte ativo, como a levodopa. Tá? Caso contrário, os efeitos centrais são muito reduzidos. Tá? Isso causa um impacto importante. Por exemplo, os anti-histamínicos como a difenidramina têm ação sedativa, ou seja, eles causam sono. Tá? Isso porque eles são permeáveis à barreira hematoencefálica, são fármacos mais lipossolúveis. Por outro lado, fármacos anti-histamínicos de segunda geração não sedativos, como a loratadina, cetirizina, são mais polares e são pouco permeáveis à barreira hematoencefálica. Esses fármacos têm ação antialérgica, mas eles não causam sono nas dosagens terapêuticas. Nessa figura aqui do Goodman e Gilman, a gente pode ver esse fenômeno de partição do tecido adiposo de forma bem clara. A partir da administração do tiopental, a quantidade dele no sangue, a concentração plasmática cai. Esse fármaco é rapidamente distribuído para tecidos vascularizados como fígado, músculo esquelético, fígado aqui em amarelo, músculo esquelético aqui em azul, tá? E a partir de um certo tempo você tem uma distribuição do fármaco no tecido adiposo. E a quantidade do fármaco presente em tecidos vascularizados no sangue cai. Isso o interessante disso é o seguinte, que uma fração considerável do tiopental fica retida no tecido adiposo e tem uma redistribuição lenta para o compartimento plasmático. De forma, por exemplo, isso cria uma consequência prática. Aliás, duas consequências. Uma, a partição no tecido adiposo faz com que você precise de concentrações maiores, de doses maiores do fármaco administrado, tá? Para que você alcance a concentração plasmática na faixa terapêutica. Além do mais, a eliminação do fármaco se torna mais lenta quando você compara com outro fármaco que não sofre partição no tecido adiposo. Tá? Isso pode prolongar a duração do efeito farmacológico de um fármaco com partição considerável no tecido adiposo. Bom, alguns parâmetros farmacocinéticos são muito importantes para os farmacologistas. Tá? Por exemplo, o volume de distribuição corporal é o volume que contém a quantidade do fármaco administrada na concentração plasmática. Ele é definido como a dose administrada dividida pela concentração plasmática. Isso é um indicativo da distribuição do fármaco a diferentes compartimentos corporais. Se o fármaco ele fica confinado ao compartimento plasmático, o VD dele tende a ser muito próximo do volume plasmático do indivíduo. Se esse VD é muito alto, tá? Por exemplo, em torno aí, vamos botar um fármaco confinado ao compartimento plasmático com VD em torno de 5 a 7 litros. Por outro lado, se o volume de distribuição corporal é muito elevado, isso indica que esse fármaco sofre distribuição tecidual e partição, muitas vezes nos tecidos. Tá?
Isso é observado com fármacos lipossolúveis com partição no tecido adiposo, por exemplo, o tiopental, que apresenta um VD elevado. A biodisponibilidade é a fração de um fármaco administrado que alcança a circulação sistêmica. Tá? Evidentemente, a biodisponibilidade ela é sempre comparada com a biodisponibilidade máxima intravenosa. Então, por exemplo, se eu administro por via oral, ela é definida como a área sobre a curva da concentração plasmática do fármaco ao longo do tempo, na via de administração por via oral, em relação à área sobre a curva da via de administração por via intravenosa. Eu tenho um fármaco bioequivalente quando o mesmo princípio ativo em diferentes preparações apresenta a mesma absorção, biodisponibilidade e ação terapêutica. Tá? Por exemplo, eu alcanço a mesma absorção de biodisponibilidade, concentração terapêutica, tá? Alvo. Bom, quais são as vias de eliminação de fármacos? Bom, fármacos podem ser removidos por metabolismo, inativados metabolicamente, são os processos também chamados de biotransformação, tá? Na verdade, eles são conjuntos de mecanismos que não ocorrem só com fármacos, tá? Mas ocorrem com compostos endógenos, inclusive os chamados xenobióticos. Por exemplo, outros compostos químicos obtidos na dieta, poluentes ambientais, tá? Na maior parte dos casos, o metabolismo ocorre principalmente no fígado, mas existem exceções. Por exemplo, prostanoides são metabolizados nos pulmões, a tiramina, o salbutamol são metabolizados pelo epitélio intestinal pelas monoaminoxidases expressas no epitélio intestinal. O succinilmetônio é hidrolisado por esterases plasmáticas, tá? Essas reações podem ser didaticamente divididas em reações de fase 1 e 2. Reações de fase 1 são catabólicas, envolvem hidrólise, redução, oxidação. Via de regra, geram compostos com grupos reativos. Um exemplo são grupamentos hidroxila. Muitas vezes elas resultam na funcionalização do composto. Esse composto ele é mais reativo, podendo inclusive ser tóxico. Tá? A gente vai ver um exemplo claro disso aí mais na frente aqui na aula, o exemplo do paracetamol. Tá? As reações de fase 2 são anabólicas, muitas vezes envolvem reações de conjugação. Tá? Por exemplo, glicuronidação, sulfatação, metilação, acetilação, conjugação à glutationa, a glicina. Tá? Essas reações de conjugação muitas vezes envolvem grupos funcionais gerados durante as reações de fase 1. Tá? Muitas vezes, particularmente reações de glicuronidação e sulfatação, geram compostos mais polares, hidrofílicos. E isso tem um impacto importante. Isso facilita a excreção renal. Porque se o fármaco é lipossolúvel, ele pode sofrer reabsorção passiva tubular. Se ele é hidrofílico, ele fica retido no líquido tubular e é eliminado na urina. Aqui é um exemplo. A aspirina, por exemplo, pode ser metabolizada por reações de fase 1, gerando ácido salicílico, e esse grupo hidroxila pode ser conjugado ao ácido glicurônico. Notem que esse composto aqui é mais polar, ó. Tem mais grupos capazes de formar pontes de hidrogênio. Bom, enzimas de fase 1 envolvem enzimas oxigenases que formam grupamentos reativos. Dentre as oxigenases, as citocromo P450 são extremamente importantes, elas oxidam uma ampla gama de diferentes fármacos, tá? Então, por exemplo, elas podem oxidar carbono, oxigênio, promover reações de desalquilação, hidroxilação, outras. Outras oxigenações monoxigenases contendo flavina, oxidação do nitrogênio, enxofre, fósforo,
em fármacos, epóxido hidrolase, que promove a hidrólise e detoxificação de epóxidos. Ao passo que as enzimas de fase 2, transferases, incluem sulfotransferases, promovem sulfatação de fármacos, UDP-glicuronil-transferases, que promovem a glicuronidação, glutationa-S-transferases, promovem a conjugação de glutationa, acetiltransferases, N-acetiltransferases, metiltransferases e outras enzimas também têm uma importância particularmente específica para alguns fármacos, por exemplo, álcool-desidrogenase, aldeídos desidrogenados, por exemplo, álcool-desidrogenase é a principal enzima envolvida no metabolismo do etanol. Tá? Bom, as enzimas do complexo citocromo P450 são uma superfamília de enzimas contendo atividade de oxigenase. Elas têm um grupo M contendo um átomo de ferro, que alterna entre estado férrico, oxidado ferroso reduzido. Tá? A nomenclatura se dá por essa identificação CYP, seguida por um número que identifica a família, uma letra, a subfamília e um número que identifica o gene. Tá? Existem cerca de 57 diferentes genes que codificam para citocromos C na espécie humana. Elas são também chamadas de enzimas microsomiais, porque se você faz uma etapa de fracionamento de membranas celulares, por exemplo, nos hepatócitos, ultracentrifugação, elas aparecem na fração microsomial, que corresponde a membranas do retículo endoplasmático. Então, aqui a gente tem exemplos, por exemplo, a CYP1A2 metaboliza a cafeína, teofilina, paracetamol, a CYP2B6, a ciclofosfamida, a metadona. Como elas fazem isso? O fármaco, se ligando ao sítio catalítico, recebe o átomo de ferro aqui no sítio catalítico, recebe um elétron. Desculpa, gente. Da NADPHP 450 redutase, tá? O oxigênio molecular interage aqui com esse complexo fármaco, ferro, íon ferroso, tá? Recebe próton e elétron da citocromo B5 e a NADPHP 450 redutase. Isso forma um grupo peróxido aqui, tá? Ele é instável, uma molécula de água deixa, na presença de um próton, deixa esse complexo. Se um complexo oxenoférrico instável é gerado, tá? E esse oxigênio molecular reage com a droga, formando um grupamento hidroxila. Então, a molécula hidroxilada deixa o sítio catalítico, o ciclo de catálise, então, se encerra e o ferro mais 3 é regenerado. Bom, eu falei de um exemplo claro. Por exemplo, o paracetamol é um exemplo muito claro de uma droga cujo metabolismo pode gerar um composto tóxico. O metabolismo por oxidases P450 do paracetamol gera esse composto extremamente reativo, tá? O N-acetilpenzoquinonimina. Esse composto pode formar ligações covalentes com proteínas, peroxidação de lipídios, inclusive lesão no DNA. Tá? Isso não acontece nas doses terapêuticas do paracetamol porque ele é conjugado e inativado pela conjugação com a glutationa. A glutationa nos hepatócitos está presente em elevadíssimas concentrações, o que promove uma detoxificação muito eficiente do metabólito do paracetamol. Qual é o problema? A glutationa, digamos assim, ela está presente em uma concentração limitada, apesar de muito alta nos hepatócitos. Se você aumenta demais a dosagem de paracetamol, você pode acabar não tendo glutationa suficiente para inativar o paracetamol, tá?
E a glutationa, por exemplo, ela alterna entre a forma reduzida, tá, e oxidada. Tá? Se você tiver uma depressão da forma dela reduzida, por exemplo, você não consegue ter uma detoxificação eficiente do metabólito do paracetamol. Isso pode acabar causando hepatite, tá? Isso pode causando nefropatia e hepatite pelo acúmulo desse metabólito tóxico aqui, tá? Bom, isso felizmente nas dosagens terapêuticas do paracetamol, o uso bem feito do paracetamol é extremamente seguro, mas pode ser um problema na superdosagem. De que forma pode ocorrer interferência com o metabolismo de fármacos? Por exemplo, a inibição, competição por enzimas ciclotocromo P450 pode levar a aumentos das concentrações plasmáticas de determinados fármacos e por consequência, aumentar a toxicidade. Por exemplo, suco da toranja interfere com o metabolismo, inibe o metabolismo hepático da terfenadina, tá? Que pode causar arritmias pelo bloqueio de canais de potássio. Tá? Hoje a terfenadina, que é um antihistamínico, um antagonista de receptores H1, ela não é usada mais. Se usa o metabólito dela que não bloqueia os canais de potássio, a fenoxifenadina. Tá? Bom, o cetoconazol, por exemplo, ele pode inibir de forma não competitiva diversas enzimas citocromo P450. Tá? Então, ele, por exemplo, é um fármaco bastante problemático para interferir com o metabolismo de outros fármacos. Bom, inibição competitiva, por exemplo, do metanol e do etilenoglicol pela álcool desidrogenase reduz a toxicidade desses dois compostos. Na verdade, o metabolismo do metanol e do etilenoglicol gera compostos extremamente tóxicos, tá? E, por exemplo, a administração rápida de etanol pode levar ele pode impedir a conversão, a produção de metabólitos tóxicos do metanol e do etilenoglicol pela álcool desidrogenase. Alguns fármacos podem ser indutores de enzimas hepáticas metabolizadoras de fármacos, por exemplo, o etanol, a rifampicina, benzopireno, tá? Que é um hidrocarboneto carcinogênico ambiental. Tá? Por exemplo, particularmente o benzopireno, ele causa isso por meio da interação com um receptor nuclear, chamado receptor de hidrocarbonetos policíclicos. Tá? Esse receptor transloca para o núcleo, induzindo a expressão gênica de enzimas envolvidas no metabolismo de fármacos. Por exemplo, o etanol pode causar aumento da expressão de enzimas citocromo P450 por estabilização do RNA mensageiro. Bom, o metabolismo de fármacos tem diversas consequências. Um é o chamado efeito de primeira passagem, ou o metabolismo pré-sistêmico. Quando o fármaco é administrado por via oral, é inativado antes de alcançar a distribuição sistêmica. Por exemplo, metabolizado no fígado ou epitélio intestinal. Tá? Muitos fármacos, na verdade, são chamados de profármacos. Na verdade, eles precisam ser metabolizados para serem convertidos aos fármacos ativos. Por exemplo, a azatioprina, que é convertida em mercaptopurina, e enalapril, que é convertido no enalaprilate. O metabolismo pode gerar um fármaco, o metabolismo, por exemplo, hepático, pode gerar um outro fármaco com propriedades farmacológicas distintas. Por exemplo, o nordazepam, o derivado desmetilado do diazepam, possui uma meia-vida plasmática maior. Tá? Por exemplo, o salicilato, tá? O salicilato, que é um produto metabólico da aspirina, possui atividade muito reduzida de inibição da agregação plaquetária, mas continua atuando como anti-inflamatório. Por exemplo, a fenoxifenadina, que é o metabólito da terfenadina, não possui efeitos
arrítmicos, tá? Atuando em canais de potássio. Tá? Em alguns casos, o metabolismo pode gerar compostos tóxicos. Por exemplo, o exemplo é o paracetamol, a ciclofosfamida, que gera acroleína. Aqui é um exemplo da indução, o fenômeno da indução hepática. Se você administra, aqui é a atividade metabólica, o metabolismo do benzapireno. Se você pré-trata ratos com uma baixa dose do benzapireno e depois administra a mesma dose observada aqui nesse gráfico, nessa curva aqui, o metabolismo do benzapireno aumenta. A gente observa aqui uma área sobre a curva muito maior. E se você pré-tratar ainda com uma dose um pouquinho maior dessa mesma dose aqui, a área sobre a curva aumenta, mostrando que o benzapireno ele é um indutor da expressão de enzimas metabolizadoras, de fármacos, inclusive dele próprio. Outro mecanismo muito importante de eliminação de fármacos é a excreção renal. Assim, ela varia bastante de fármaco para fármaco. Por exemplo, desde eliminação completa, como no caso da penicilina e o ácido piaminohipúrico, que são removidos através de uma única passagem, praticamente pelos rins, até o diazepam, que sofre uma eliminação extremamente lenta. 3 processos principais regulam essa eliminação do fármaco. A chamada filtração glomerular, onde moléculas pequenas e que não se liguem a proteínas plasmáticas, tá, sofrem filtração, tá, através dos capilares, dos vasos sanguíneos glomerulares. Tá? Existe um problema. A filtração glomerular, ela não concentra o fármaco, tá, no filtrado glomerular. Na verdade, ele está presente na mesma concentração encontrada no plasma. Já a secreção tubular é um mecanismo extremamente eficiente para acumular o fármaco no líquido tubular. Tá? Isso acontece porque as células epiteliais tubulares possuem a expressão de uma diversidade de mecanismos de transporte de fármacos, tanto na porção basolateral quanto na região apical celular. Tá? Bom, então esse mecanismo é muito eficiente porque ele funciona mesmo gerando gradientes de concentração. Ainda que o fármaco se apresente numa concentração mais alta no plasma, você vai conseguir acumular ele no líquido tubular. Por exemplo, ainda que o fármaco se encontre ligado a proteínas plasmáticas, mesmo assim você vai conseguir deslocar ele da proteína plasmática, porque o mecanismo atua sobre a forma livre. O outro mecanismo envolvido é a difusão, a reabsorção através da difusão passiva pelo epitélio tubular. Se o fármaco for consideravelmente lipossolúvel, isso acontece, por exemplo, com o diazepam. Esse fármaco acaba sendo reabsorvido passivamente pelo epitélio tubular. Então, mesmo que você tenha um transporte ativo eficiente acumulando esse fármaco no líquido tubular, se esse fármaco for lipossolúvel, ele é reabsorvido. Por outro lado, fármacos polares são eficientemente excretados, porque esses fármacos não são reabsorvidos passivamente. Isso pode acontecer pelo fato do fármaco ser hidrofílico, tá? Ou isso pode acontecer pelo efeito de aprisionamento iônico, por exemplo, urina alcalina, no caso de fármacos ácidos, urina ácida no caso de fármacos alcalinos, isso pode facilitar a excreção renal, tá? Então, aqui é um esquema que eu peguei do Goodman-Gilman, aqui os glomérulos renais, capilares glomerulares aferentes, você tem a filtração glomerular, o fármaco pode se acumular aqui. Nos túbulos renais, mesmo o fármaco que não está presente no líquido tubular, ele pode sofrer secreção ativa por sistemas transportadores, a partir do líquido intersticial, tá? Na região basolateral, tá? Se esse fármaco for lipossolúvel, ele pode acabar sofrendo reabsorção passiva.
Bom, as células epiteliais tubulares possuem uma ampla gama de diferentes sistemas transportadores. Por exemplo, transporte através da membrana basolateral, aqui voltada para os tecidos, né? Para o líquido intersticial, tá? Apresenta sistemas transportadores de cátions orgânicos, OCT2, OCT3. Então, por exemplo, esses transportadores acumulam fármaco dentro da célula epitelial tubular, ânions orgânicos, OT1, OT2, OT3, tá? Por exemplo, aqui. E você tem ainda mecanismos transportadores na região apical, que transportam o fármaco para a luz dos túbulos renais. Tá? Por exemplo, os transportadores de cátions orgânicos, MAT1, MAT2K, a glicoproteína P, os transportadores de ânions orgânicos, MRP2, MRP4, OT4. Então, esse mecanismo é bastante eficiente, porque ele acumula o fármaco aqui. E se esse fármaco for ionizado, tá? Ele não é reabsorvido. Ou for hidrofílico, ele não sofre reabsorção passiva e acaba sendo excretado de forma muito eficiente. Isso acontece, por exemplo, com a penicilina. Outras vias de excreção de fármacos incluem a excreção biliar enterohepática. Por exemplo, fármacos conjugados ao ácido glicurônico são eliminados na bile, tá? E daí para o intestino, para a luz intestinal. Na luz intestinal, por exemplo, o grupamento glicuronil pode ser hidrolisado, por exemplo, pela ação de glicuronidases bacterianas. E esse fármaco, então, é reabsorvido. Tá? Isso pode acabar criando um reservatório do fármaco que contribui com uma fração considerável do fármaco circulante, absorvida. Por exemplo, isso acontece com a morfina, com o etinil estradiol, um estrogênio. Tá? A rifampicina ela é desacetilada e excretada na bile, e essa forma desacetilada não é reabsorvida. Então, uma grande parte da eliminação da rifampicina envolve a excreção biliar. Tá? Assim, o uso de antibióticos de amplo espectro tem o potencial de causar, digamos assim, de interferir com a atividade farmacológica. Por exemplo, isso já foi observado com estrógeno, mas isso é muito pouco provável de acontecer. Tá? Na prática, existem relatos, descrições eventuais, esporádicas, isso é muito difícil, mas é um motivo de atenção, né? Dependendo do fármaco, se o fármaco segue essa via de glicuronidação e excreção, tá? Biliar. A excreção no leite materno é muito pouco relevante, mas assim, em termos da eliminação global do fármaco, mas é importante durante a lactação, podendo causar intoxicação do recém-nascido. Bom, essa liberação de fármacos na bile é realizada por sistemas transportadores, por exemplo, que medeiam o efluxo de fármacos dos hepatócitos. Então, da mesma forma que as células epiteliais tubulares, hepatócitos possuem, por exemplo, transportadores de cátions orgânicos, proteínas NRP, transportadores de ânions orgânicos, e conseguem transportar da região, digamos assim, basolateral, a porção para a bile, o fármaco glicuronidado, por exemplo, ou outros fármacos. Bom, a depuração renal é um parâmetro importante. Ela varia muito de indivíduo para indivíduo e também de fármaco para fármaco. Por exemplo, fármacos como a penicilina, a principal via de eliminação da penicilina é a excreção renal, enquanto outros, como os benzodiazepínicos, praticamente dependem muito pouco da excreção renal. A depuração renal é extremamente lenta. Tá? A depuração renal é definida como volume de plasma que contém a quantidade do fármaco removida pelos rins ao longo do tempo. Tá? Ela é calculada como... Aqui eu adaptei do Farmacologia do Hengdale, porque ele chama de CL de clearance.
tá? Então, o clearance renal é igual a concentração urinária vezes o volume urinário dividida pela concentração plasmática, tá? Então, ela diz o volume de plasma contendo o fármaco que foi eliminado por unidade de tempo. Atenção a gente deve ter com a questão da depuração renal. Ela varia bastante de indivíduo para indivíduo e também varia consideravelmente com a idade, com o estado fisiológico. Por exemplo, indivíduos idosos possuem uma taxa de excreção renal reduzida, tá? E recém-nascidos também. Então, por exemplo, a depuração renal pode ser bastante reduzida em indivíduos idosos, indivíduos com insuficiência renal, tá? Ou nos recém-nascidos. Talvez muito mais importante, assim, evidentemente, alguns fármacos, como a penicilina, praticamente toda a eliminação se dá por depuração renal. Mas, a grosso modo, o que os farmacologistas querem saber é como é que acontece a depuração total do fármaco, é a chamada depuração global. Analogamente ao que a gente falou ali da depuração renal, ela é o volume de plasma que contém a quantidade do fármaco removida ao longo do tempo, tá? Ela pode ser estimada pela medição da concentração plasmática ao longo do tempo, por exemplo, a partir da infusão intravenosa, até que você alcance o equilíbrio. Por exemplo, quando você alcança o equilíbrio, tá? A taxa de administração deve ser igual ao clearance vezes a concentração plasmática no equilíbrio. Porque a gente tem que... Vamos compreender que o clearance é o quanto do fármaco da concentração plasmática é resolvido. Então, se você quiser manter isso aqui, você tem que administrar o quanto é removido daqui, tá? A partir da concentração plasmática. Então, a taxa de infusão de administração é igual ao clearance vezes a concentração plasmática no equilíbrio. Logo, o clearance é igual à taxa de administração, por exemplo, infusão intravenosa, tá? Dividida pela concentração plasmática no equilíbrio. Agora, se você tem uma administração por meio de uma dose única em bolo, o clearance vai ser igual a quantidade do fármaco administrada dividida pela área sobre a curva da concentração plasmática do fármaco ao longo do tempo. Como é que, por exemplo, o farmacologista, o médico define a taxa de administração de um fármaco? A taxa de administração, a gente já viu antes, é igual ao clearance vezes a concentração alvo, tá? A dose de manutenção... Agora, eu tenho que considerar o seguinte, e se o fármaco é administrado em intervalos de tempo, tá? Então, essa dose de manutenção vai ser igual à taxa de administração vezes o intervalo entre as doses, tá? Se você administra por via oral, ou se você tem evidência de que, por exemplo, você tem uma biodisponibilidade menor, você tem que corrigir isso. Então, a dose de manutenção vai ser igual à taxa de administração dividida pela biodisponibilidade vezes o intervalo entre as doses, tá? Se o objetivo é uma dose de ataque, uma dose que alcance a concentração terapêutica imediatamente, então a dose de ataque é definida pelo volume de distribuição corporal vezes a concentração alvo, tá? Peguei aqui um exemplo daquele livro Katsung, Farmacologia acho que básica e clínica, tá? Então, por exemplo, dose de manutenção da teofilina a cada 12 horas. O clearance da teofilina é 2,6 litros por hora por 70 quilogramas de peso corporal, concentração alvo 10 miligramas por litro, biodisponibilidade 0,96. Ou seja, 4% da teofilina administrada por via oral é inativada. Essa dose de manutenção vai ser igual a taxa de administração, né? Clearance vezes a concentração, tá?
dividida pela biodisponibilidade vezes o intervalo entre as doses do uso, dá 350 miligramas, tá? A cada 12 horas, né? Então, 2 vezes ao dia. Bom, em termos para os farmacologistas é importante ter uma noção de um modelo farmacocinético. Como a gente pode ter estimativas da evolução da concentração do fármaco, da concentração plasmática ao longo do tempo. Um modelo muito usado é o modelo de compartimento único, que considera o corpo como um compartimento homogêneo com volume de distribuição corporal, no qual o fármaco é introduzido e ele é eliminado. A concentração no tempo zero, evidentemente, é igual à quantidade administrada dividida pelo volume de distribuição corporal. Tá? A maior parte dos fármacos exibe a chamada cinética de primeira ordem, onde a velocidade de eliminação é proporcional à concentração do fármaco e esse decaimento é exponencial. Se a gente fizer uma analogia, é meio como o rendimento, é como o decaimento radioativo ou o rendimento de uma caderneta de poupança, a coisa é exponencial. Eu não vou aqui demonstrar, mas isso é facilmente observável por vocês, tá? Por indução. Tá? Então, a concentração do fármaco no tempo t é igual à concentração no tempo zero, vezes o número E elevado a menos a constante de eliminação vezes o tempo. Tá? Se a gente converte isso aqui para logaritmo, na base E, eu tenho log da concentração no tempo t, né? É igual ao logaritmo da concentração no tempo inicial, menos a constante de eliminação. A constante de eliminação é o clearance, dividido pelo volume de distribuição corporal vezes T. Então, essa transformação aqui gera uma reta. A inclinação dessa reta aqui, tá? É a constante de eliminação. É o negativo da constante de eliminação. Tá? O clearance vai ser igual a constante de eliminação vezes o volume de distribuição corporal. Tá? A meia-vida do fármaco é só eu fazer, por exemplo, com um tempo onde a concentração do fármaco cai à metade, é só eu desenvolver isso aqui, eu vou observar que a meia-vida é igual a 0,7, né, o log de 2 na base vezes, aproximadamente, né, 0,69, alguma coisinha, vamos botar em 0,7, vezes o volume de distribuição corporal dividido pelo clearance. Então, aqui a gente tem o modelo, né, a dose administrada, o volume central, excreção e eliminação. Esse decaimento aqui é exponencial numa escala linear. Desculpa, numa escala linear. Se a gente colocar em escala logarítmica aqui, da concentração plasmática, eu transformo isso aqui numa reta. Se eu fizer isso aqui, né? Eu transformo isso numa reta onde a inclinação dessa reta aqui é isso aqui. É menos a constante de eliminação. Então, eu consigo deduzir a constante de eliminação. Tá? O volume, a quantidade do fármaco eliminada, né, ao longo do tempo. Tá? Bom, nessa figura aqui a gente pode observar o efeito de diferentes intervalos de administração. Evidentemente, na infusão contínua, a taxa de variação é muito menor. Tá? Se eu uso intervalos de administração distintos, eu tenho uma oscilação maior da concentração plasmática, mas isso, na média, tende a alcançar o padrão observado a concentração em equilíbrio, observada na infusão intravenosa contínua. Aqui a gente tem um exemplo da administração por via oral intravenosa, e aí é importante a gente ter em mente o seguinte, que a administração por via oral, ela implica na absorção intestinal. Tá? Então, evidentemente, a curva é um pouquinho retardada em relação à área sob a curva aqui da administração por via intravenosa, uma dose em bolo, por exemplo. Tá? Via de regra, a absorção por via oral se dá entre 1
a 2, 3 horas após a ingestão do fármaco, tá? Então, essa aqui é a forma do gráfico da administração por via oral, fica mais ou menos assim, né? Se você vê a concentração plasmática em função do tempo. Uma curva na forma de sino aqui, onde você tem, a partir de um certo tempo, um pico da absorção do fármaco e que alcança, que é distribuído ao compartimento plasmático, e isso daqui cai a partir da redistribuição aos tecidos, eliminação e excreção. Tá? Aqui na figuragem a gente tem um exemplo do que acontece com fármacos com meias-vidas diferentes, tá? E também onde a taxa de absorção é diferente. Por exemplo, se o tempo de absorção é mais rápido, você atinge um pico mais rápido, tá? E decai também mais rápido, mas a área sobre a curva tende a ser similar. Um outro modelo que tem sido muito discutido é o chamado modelo de 2 compartimentos, onde você consideraria a dose do fármaco administrada, um compartimento central e um compartimento periférico, que apresenta uma cinética de distribuição diferente. Tá? Isso acaba incluindo um outro componente exponencial. Tá? Isso acontece com vários fármacos. Por exemplo, aqui é o exemplo do diazepam. Você tem uma fase mais lenta de eliminação do fármaco, uma fase rápida, né, a partir da administração, por exemplo, por via intravenosa, tá? E uma fase lenta de eliminação. Tá? Bom, nem todos os fármacos seguem aquela cinética de eliminação de primeira ordem. Por exemplo, alguns fármacos mostram um padrão de saturação. Os mecanismos de eliminação são saturáveis, tá? Eles são limitados dependendo da dose do fármaco. Isso é muito marcante para o etanol, também para a fenitoína, salicilatos. Por exemplo, o metabolismo do etanol, a maior parte dele, 75% ou mais, requer a atividade da álcool desidrogenase, que usa como cofator NAD+. Então, o que se observa é o seguinte: num fármaco com a cinética de primeira ordem, aumentos na concentração do fármaco, tá, da administração, não levam a uma saturação dos mecanismos de eliminação, de forma que você atinge uma concentração plasmática em equilíbrio do fármaco, tá? De acordo com a dose. No caso do etanol, por exemplo, isso já não acontece. Para baixas doses, esse fenômeno é observado. Mas à medida que a dosagem do etanol aumenta, por exemplo, você tem uma reduzida disponibilidade de NAD+, e uma saturação de atividade catalítica da álcool desidrogenase. Então, por exemplo, a concentração plasmática do etanol pode aumentar linearmente ao longo do tempo. E isso contribui bastante para a toxicidade aos efeitos do etanol, tornando imprevisível os efeitos farmacológicos do etanol. Tá? Isso ainda é mais, digamos assim, amplificado pela variação polimórfica na atividade da álcool desidrogenase, tá? E por outros fatores fisiológicos. Tá? Então, por exemplo, assim, os orientais, né, assim, não que eu esteja querendo fazer uma divisão de pessoas em etnias, mas é um fato. Parece que a atividade metabólica, existe um polimorfismo genético, por exemplo, em indivíduos no Japão, na Coreia do Sul, tá? Onde a atividade da álcool desidrogenase é menor, digamos assim, do ponto de vista populacional, por exemplo, no Japão, na Coreia do Sul. E isso torna a toxicidade aos efeitos do etanol acentuada, por exemplo, nesses indivíduos com polimorfismo na álcool desidrogenase e baixa atividade de metabolização do etanol. Tá?